Bom dia a todos. Bom dia a todos. Vamos só esperar um pouco mais, que ainda estão alguns participantes a entrar. Esperar um pouquinho mais. Bom dia, então, vamos começando. Eu vejo que algumas pessoas ainda estão a entrar, mas vamos começando. Bom, o meu nome é Fausto, eu trabalho com o Price para alguns mercados, tanto na Europa como na América Latina. Talvez com alguns de vocês já falei. Se não me conhecem, podem contactar o Price, e com gosto podemos marcar uma chamada, se têm alguma dúvida, etc. O webinar de hoje é um pouquinho focado nas atualizações de produtos de fevereiro. Digamos que agora no mês de janeiro houve algumas atualizações e pronto, estamos fazendo uma série de webinars em determinados idiomas sobre a atualização. Muito importante, queria pedir-lhes que utilizem. Vai haver um espaço no final, mesmo durante o webinar, se querem deixar alguma pergunta, terei todo o gosto em responder. Se calhar durante o webinar vou responder algumas, mas responderei depois as outras no final. No final vou deixar um espaço, porque é uma apresentação muito pequena, a ideia é também haver perguntas e respostas, e claro, poder responder-lhes a todas as perguntas que têm. Por favor, pedir-lhes se utilizam a opção que diz Q&A, ou seja, Q&A, para fazer as perguntas, já que no chat é um bocadinho difícil eu seguir. De qualquer forma, basta que me deixem a resposta e deixo. Se alguma resposta não for respondida durante o webinar, podem contactar o suporte, ou nós vamos responder, mas acho que não há qualquer problema. Então, vamos passar um bocadinho para a agenda de hoje. As novas funcionalidades e atualizações que lançamos em janeiro foi a ferramenta de preço base, ok? Atualizamos, não sei se todos já estavam a utilizar a ferramenta de ajuda de preço base, mas atualizamos a ferramenta, tem muito mais informação. Algo muito importante, esta ferramenta tem um pequeno algoritmo que foi criado próprio para esta ferramenta. É uma pergunta normal que às vezes falando com alguns clientes me perguntam se é os mesmos dados que estamos a utilizar. A fonte dos dados é a mesma, mas digamos que é um pequeno algoritmo específico para esta ferramenta, só de recomendação, não tem nada a ver com o algoritmo principal de recomendação de preço. Agora, como é óbvio, a fonte dos dados é a mesma. Depois, algumas últimas personalizações que fizemos na ferramenta de preço dinâmico. A ocupação do grupo agora está disponível no calendário do mesmo, ou seja, em cada grupo vão poder ver a ocupação do grupo como um todo. Isto é útil, pronto, para terem uma ideia geral do grupo. Se é alguém que tem multi-unit, não é? Vários apartamentos que trabalha como multi-unit, então é ainda mais importante. E por último, a opção de agora exportar os vossos relatórios da vossa própria operação na opção de Portfolio Analytics. Se alguém aqui utiliza algum PMS ou Channel Manager que ainda não tem disponível o Portfolio Analytics, por favor entre em contato connosco para nós, porque isto é um trabalho que depende um bocadinho dos dois lados, da Priceless e também do PMS e do Channel Manager, para nós contactarmos o PMS a ver se podem fazer do lado deles alguma atualização que seja por essa razão que não está disponível. Okay.
Como pedi, só vou repetir esta parte porque entraram mais algumas pessoas. Se tem alguma pergunta, eu vou responder a todas as perguntas que façam, mas façam, por favor, pela opção Q&A e não pelo chat. Então, a ferramenta de preço de base, ok? Foi melhorada, podem ver um exemplo aqui no ecrã. Eu acho que todos, se alguém não estiver a ver a minha tela, pode-me dizer. Eu estou a partilhar, acho que está a partilhar corretamente. Mas tem algum feedback, podem escrever no chat e eu estou atento. A ferramenta foi um pouco modificada. Neste momento, quando vocês utilizam a ferramenta, e eu depois vou mostrar o caso prático, vão ver que tem agora um pequeno mapa com as propriedades que estão a ser utilizadas nessa pequena análise, e depois podem utilizar a ferramenta de duas formas, ou seja, até de três formas. Podem utilizar o preço recomendado, o preço baseado no mercado, o preço personalizado. Eu passo a explicar. O recomendado só vai funcionar se vocês já ativamente utilizarem no PriceLabs, ok? Se a propriedade estiver ativa e a sincronizar com o PriceLabs. E dessa forma vai funcionar porque temos uma análise histórica, estamos a fazer o tracking da performance da propriedade, podemos recomendar um preço base baseado no que vemos e como a propriedade se comporta. Se é uma propriedade nova ou que está a sincronizar há pouco tempo com o PriceLabs, não vamos fazer uma recomendação de preço. Porquê? Simplesmente porque não temos ainda uma análise da performance, então o que sim vai estar sempre disponível é a opção de Market-Based, ou seja, onde podem ir ao mercado, selecionar o mercado, vão poder filtrar se é um estúdio, se tem um quarto, dois quartos, T1, T2, etc. Podem selecionar, podem ainda usar a ferramenta do laço se querem numa zona muito específica, se não querem a totalidade, e depois selecionar o segmento de mercado, ok? Se é o segmento mais económico, médio ou mais alto, ok? Dependendo disso, a informação de onde tem market-based vai estar disponível. Okay? Basicamente isto é uma recomendação baseada na informação do mercado, sem ter em conta a performance da vossa propriedade. Porque não a temos ainda, não é? Depois, se estiverem a sincronizar ativamente com o PriceLabs, vamos dar. Vamos sempre partilhar também qual é o percentil onde estamos a localizar a propriedade para dar essa recomendação, e vão poder ver também um gráfico onde vão poder ver uma média de como seria o preço a nível de mensual, ok? Digamos a sazonalidade desse preço base, e uma pequena explicação de como o preço é calculado, e também alguma informação se estamos a subir ou a descer. Muito importante, se trabalham com temporadas, não vamos recomendar um preço base, porque, digamos, podem ter preços base diferentes por temporadas, mas vamos recomendar, nesta zona aqui onde tenho uma informação, que vão poder ver novamente num momento, vamos recomendar uma subida ou descida de preço percentual. Imagino que vocês têm vários preços base ou vários preços por temporadas, então não vamos recomendar mas vamos recomendar percentualmente se devem subir ou descer. Okay? Se têm alguma pergunta sobre o preço base e a importância do preço base mais geral, também podem fazer, mas basicamente o PriceLabs utiliza o preço base para o melhor posicionamento da propriedade. Então, se a propriedade constantemente está a superar as vendas, o preço base deve subir. Se a propriedade está com dificuldade em vender constantemente, ou seja, é importante que seja uma constante, não num certo momento, é importante sempre ter atenção que o preço base não tem que ser atualizado todos os meses, ou cada 2 semanas, mas podem, em cada par de meses, ou cada 3 meses, ou cada 6 meses, atualizar o vosso preço base em cada propriedade, pode ser interessante para optimizar os resultados. Depois vamos falar de algumas mudanças nas personalizações nas ferramentas de preço dinâmico. No fundo, o que nós ativamos foi dar a opção ao usuário de tornar o fator de procura que aplica se vocês vão ao calendário e veem cada uma das vossas datas, veem que existe um fator de procura e utilizar esse fator de procura, digamos, adaptá-lo às vossas necessidades. Se querem que seja mais agressivo, se querem o recomendado por nós, digamos que é o médio, ou que seja mais conservador. Isto pode ser útil quando, por exemplo, vocês constantemente dizem, ok, o meu preço de base está bem, mas quando há procura,
não é agressivo o suficiente. Então pode ser interessante aí. Ou então, o contrário, está tudo muito bem quando é normal, mas quando há aqueles picos de procura ou alturas de procura mais alta, o preço é demasiado alto. Então talvez seja melhor o fator de procura ser um bocadinho mais baixo. Okay? É dar o poder ao usuário de personalizar estas situações. O segundo é, por defeito, historicamente, por defeito, o PriceAds aplicava um aumento às reservas no futuro, gradual, que chamávamos o Far Out Premium, e neste momento o Far Out Premium não era personalizável, a não ser que fosse por nós, no back-end. Neste momento vai haver uma opção, mesmo que não a vejam agora, se vocês querem personalizar, podemos dar-lhe acesso, e vocês podem personalizar o vosso Far Out Premium. Basicamente permite criar uma estratégia de gradualmente aumentar os preços para datas longínquas. Eu peço desculpa, diz ali para reservas longínquas, mas é para datas longínquas. Então, basicamente podem criar uma estratégia de género, depois de 2 meses no futuro, de 60 dias a 180, eu quero gradualmente ir aumentando 0,5%, 1% ao dia, por exemplo. Okay? Podem também utilizar essa informação. Eu, depois da apresentação, eu mostro-vos no ambiente real, rapidamente todas estas opções e depois podemos responder a qualquer pergunta que vocês tenham. Okay. A outra nova opção que adicionámos foi, no calendário de grupos, para quem usa grupos no PriceAds, tem agora disponível em cada dia a ocupação do grupo. Okay? Não importa quantas propriedades tenham no grupo, vai estar disponível. Isto também pode ser interessante para quando usam o calendário de grupo, por exemplo, querem fazer uma personalização de uma data, não é? E têm a informação de como está o grupo nesse momento, porque senão podem estar a aplicar um desconto, se calhar num dia que até a ocupação está bastante alta, até nem é preciso, e se calhar, e podem ter uma ideia da visão geral de como é que está a ocupação do grupo. Para quem tem um multi-unit, isto é ainda mais interessante. Por último, temos a opção agora que, para quem usa a ferramenta Portfolio Analytics, podem gerar um relatório em PDF. Isto pode ser útil se vocês querem mostrar a um proprietário, por exemplo, seguramente vocês já têm os vossos próprios relatórios, mas imagina que querem mostrar uma análise mais visual, focada na parte de Revenue Management, por exemplo, tudo que é preços, ocupações, DevPAR, etc., podem tirar este relatório agora de Portfolio Analytics. Se tem também algumas questões ou sugestões que se lembram depois deste webinar, podem em qualquer momento contactar o e-mail de suporte@priceads.co. Nós temos, a nossa equipa de suporte trabalha 24 horas de segunda a sexta-feira, ao fim de semana para emergências, por isso em qualquer momento podem contactar-nos. Eu vejo que há uma pergunta por parte do Rui, diz o Fantastic State tem integração com o vosso Portfolio Analytics, teria que confirmar, eu acharia que sim, mas teria que confirmar de memória, não me lembro, mas todos podem ter, todos têm, assim, explicando, teoricamente todos têm, há que fazer algumas mudanças para ele estar ativo, às vezes, numas pequenas opções, então, se não tem hoje, basta falar com o Fantastic State e eles, se quiserem, ativam, ok? Nós é que precisamos que eles façam essas mudanças. Nós pedimos a todos, mas alguns deles ainda demoram um bocadinho mais, outros menos, também dependendo da sua quantidade de trabalho, mas eu poderia depois confirmar. A realidade, de memória, não me lembro se o Fantastic State está ou não com o Portfolio Analytics, mas posso confirmar e também depois podemos confirmar. De qualquer forma, se não está, eu depois deste webinar falo com a equipa para voltar a contactar o Fantastic State para confirmar. Okay. Vou passar agora um pouquinho ao ambiente em tempo real. Só um segundo. Okay. Isto então é um exemplo de um calendário do PriceAds, ok? Eu vou abrir aqui, desculpem, um exemplo. Aqui um exemplo. Ok. Então, como estávamos a falar, o preço base, acho que não há nenhuma questão neste momento com a apresentação. Acho que todos veem a apresentação corretamente. Desculpem, é que me saiu aqui uma mensagem de erro. De qualquer forma, então, como eu estava a mostrar, isto é um calendário do PriceAds, como todos vocês devem conhecer. A opção de How Many Database Price está disponível aqui. Okay? Abrindo esta opção, vão poder ver então o que lhes mostrei antes no slide. Okay? Onde se fazem um zoom, neste caso é um exemplo em Lisboa. Okay? Podem ver aqui a análise que está a utilizar. Aqui, neste caso, como estão a sincronizar, existe uma recomendação.
mas eu posso passar a basear no mercado, imaginando que é uma propriedade nova, e posso trabalhar um bocadinho. Neste caso é um apartamento de 2 quartos, então eu vou remover os outros 3, ok? Existem 87 2 quartos nesta zona, então vai utilizar essa amostra, e depois seleciono o meu segmento, ok? Se eu estou mais no lado económico, médio ou alto, ok? Neste caso, eu vou selecionar como se fosse um médio. Okay? Se vocês quiserem customizar, podem pôr aqui um preço base, ok? E dizer, ok, mas eu quero que seja 200. Podem ver aqui um pouquinho como vai ser a sazonalidade no price base, ok? Uma estimativa, ok? E podes dizer, isto vai dispor no percentil 99, ou seja, vocês vão estar no top 1% desta zona, ok? Mas agora passando outra vez novamente aqui, se eu vou aqui ao high, ele vai mostrar um bocadinho aqui o percentil, médio, então ele vai posicionar. Se eu quero aceitar a recomendação de preço, eu posso basicamente chegar e aceitar aqui, ok? Quando já tem um preço recomendado, ele já faz a recomendação aqui, já dizem que percentil está a posicionar, tem alguma informação aqui, ok? E eu se quero aceitar, dou um conforme e ele vai aplicar a mudança. Ok? Muito importante é que esta informação, que é mesmo para quem já usa PriceStats, também tem disponível ainda mais detalhada na Neighborhood Data, se querem personalizar no mapa, podem utilizar uma ferramenta destas, por exemplo, o laço, e dizer, eu só quero utilizar a informação desta zona. Ok? E automaticamente isto é atualizado com esta informação. Okay? E podem até guardar. Passando agora às customizations, vou mostrar-lhes aqui. Em termos de preço base, eu queria deixar-lhes uma última nota. É muito importante que o preço base seja realista, ok? Posicionar a propriedade demasiado alta e os percentis, eu sei que isto é uma análise muito, há uma parte objetiva e outra subjetiva, mas quando veem o mercado e quando veem esses percentis, devem de verdade ter em conta um pouco o que existe no mercado, não é? Ninguém, só vocês é que sabem a parte subjetiva da análise, que é a qualidade da decoração, o conforto das camas, etc. Isso o algoritmo não tem em conta, não é? Não pode analisar isso. Então, há sempre uma análise, mas devem comparar, devem ver se no mercado esse valor é realista. Okay? Se no mercado, comparado com o que existe, é muito alto ou muito baixo, provavelmente a decisão, mesmo que uma pessoa ache que é correta, pode não ser. Como é óbvio, se estamos a falar de uma propriedade super exclusiva, que quase não tem competição, e é a melhor de todas, ou das 5 melhores, é muito difícil comparar, não é? Temos que procurar com quem comparar manualmente. Esses são casos muito específicos, onde o preço base deve ser analisado e colocado de uma forma uma análise um pouco mais manual, digamos assim. Quando trabalhamos nas médias do mercado, seja segmento baixo, médio ou alto, mas que não seja o top 5 ou top 10 da cidade, a análise pode ser baseada mais na amostra de uma forma mais automática. Okay? Temos aqui uma pergunta da Filipa. O preço recomendado tem em conta a nossa ocupação, ou seja, num apartamento de 2 quartos, se é para 2 ou 4 pessoas, o preço recomendado tem em conta a ocupação da propriedade, mas não tem a ocupação, mas por dia, ou seja, a ocupação de calendário, mas não se é 2 ou 4 pessoas. O que sim tem em conta é o tamanho da propriedade. Ou seja, se o tamanho da propriedade, se o PMS ou o canal que vocês usam enviou o tamanho, sim tem em conta. Ou seja, não tem em conta só a tipologia, mas também o tamanho. Em termos de número de pessoas, não. Simplesmente porque é muito difícil, mesmo os dados que nós conseguimos ver se aceita mais pessoas ou não, mas em realidade a informação de quantas pessoas reservaram não é pública, é privada. Então, a nossa análise, nós não saberíamos, nós sabemos que o calendário foi bloqueado, mas quantas pessoas bloquearam e quantas pessoas vão chegar ao apartamento, isso não temos em conta. Não temos em conta porque não temos informação disso. A outra coisa é se está aberto para mais pessoas, isso sim temos a informação. E tem em conta, mas mais em termos de tamanho. Sim, mesmo no cálculo deste preço base, essa análise, o algoritmo tem em conta tanto a tipologia como o tamanho da propriedade. Quando faz essa análise e vai buscar essa amostra.
mas não tanto o número de pessoas. Sim, nós só vemos, exatamente, nós só baseamos-nos numa dessas, mas depois se é 2 ou 4 já é um bocadinho da estratégia da pessoa se quer cobrar esse valor para a totalidade ou como extra. Aí já é um bocado uma análise, mas não temos em conta se é para 2 ou 4 pessoas. Temos em conta o que encontramos no mercado, em média, mas não fazemos essa diferenciação por número de pessoas. Okay? Fazemos por tipologia e tamanho da propriedade. Agora, se a pergunta é mais ao definir, a sugestão deve ser para 2 ou 4 pessoas. Eu acho que vai um bocadinho da estratégia da pessoa, na minha opinião pessoal, mas cada uma pessoa tem que depois... Talvez o que nós vemos mais no mercado é que esse preço base normalmente é para o mínimo, digamos, as 2 pessoas, e depois as 4 cobrar um extra, ou então, se não querem cobrar extra de 4 pessoas, pronto, podem utilizar um preço base um bocadinho mais alto, se preferem dessa forma. A nossa sugestão é que seja para, digamos, o mínimo, não é? Seja para 1, para 2, para 3 ou para 4, esse é o preço base que nós estamos a definir, nem que seja uma pessoa a reservar. Okay. Passando então ao que estávamos a falar depois do tema dos calendários, eu vou abrir aqui um exemplo que, deixem-me ver se tenho algum exemplo que vá funcionar, porque neste exemplo não tenho propriedade no grupo, mas basicamente nos vossos grupos vão poder ver, a ocupação das propriedades aqui. Desculpa, peço desculpa, não atualizou, é uma conta de prova e não atualizou as ocupações, mas vão poder ver em cada um destes calendários a ocupação. Como lhes mostrei neste slide, podem ver neste slide, ok? Também lhes queria mostrar, então, aqui as outras 2 novas opções, onde nós deixamos em demand, ok? Demand factor. Uma delas é o fator de demanda que podem agora configurar, ok? E então tem estes 3 exemplos e têm a outra que têm que nos pedir para ativar, mas será algo como o last minute prices, onde vão poder definir um desconto ou um aumento e definir o número de dias, ou seja, mas para o futuro. Okay? Não sei se existe alguma pergunta mais. Espera, entrou aqui uma pergunta. Ok. Então, uma pergunta sobre o calendário. O calendário, quando vão poder ver as ocupações, tem que ver com, dependendo de como têm configurado os vossos grupos, a pergunta é se as ocupações são, mesmo que uma propriedade, por exemplo, esteja disponível ou não, como é que conta na ocupação do calendário. Se a propriedade estiver bloqueada, digamos assim, de igual forma no calendário do grupo vai aparecer como vai contar para a ocupação. Porque no fundo o que está a mostrar ali é um bocado o que é que está disponível, o que é que não está disponível para vender. No Portfolio Analytics, quando fazem, por exemplo, uma análise da ocupação, aí nós mostramos o que é ocupação real, não é? Mas normalmente, se é uma análise, por exemplo, que vocês não conseguiram ver, peço desculpa, na ocupação, tem que ver sempre que é a disponibilidade, o que queremos ver é o que está disponível ou não para fazer uma nova recomendação. Okay. Peço desculpa que isto bloqueou-me aqui um pouco. Passando também ao Portfolio Analytics, queria mostrar. Eu vou mostrar aqui um exemplo. Para quem não tem a ferramenta, pode ver aqui um pouquinho como é. Para quem tem e não está a utilizar, aconselho a utilizar. Aqui podem filtrar um bocadinho por grupo, por propriedade, ou podem criar vossos tags, não é o objetivo de hoje, mas podem depois utilizar os tags também como filtro. E basicamente a nova funcionalidade que está disponível aqui
Espera um momento, que sempre se demora um bocadinho a carregar a primeira vez que abrem. Então, o que está disponível aqui neste momento é que, seja o que filtrem, não é? Podem ter todas as vossas gráficas, etc., mas a qualquer momento podem depois vir ao final, ok? Fazer uma preferência, dar um nome, por exemplo, uma descrição, e podem guardar e gerar um PDF. Ok? Porque é que isto é útil? Imaginem que vocês têm um proprietário, não é? E digamos que podem escolher uma propriedade, ou um grupo de propriedades. Todas estas métricas, KPIs, etc., vão estar disponíveis para, de uma forma organizada, vocês poderem mostrar a um proprietário como foram os resultados deles. Vocês podem utilizar online, não é? Não é tão importante a parte do PDF. Mas para um proprietário pode ser bastante interessante ver uma análise destas da sua propriedade. Dá sempre um certo valor adicional. Isto está disponível